Olá! Infecção hospitalar é o termo utilizado para se referir ao contágio infeccioso durante o período de hospitalização de um paciente. Ela pode ocorrer através do contato do paciente com bactérias ou outros micro-organismos potencialmente patogênicos. Às vezes, esses micro-organismos invisíveis a olho nu conseguem vencer as barreiras de proteção do organismo, agravando os problemas de saúde dos pacientes, muitas vezes já debilitados pelos processos inerentes ao tratamento em que são submetidos. Qual o real perigo? O que dizem as estatísticas sobre esse assunto? Qual a sua importância em termos de saúde pública? Essas são algumas questões que discutiremos na conferência de hoje, Infecção Hospitalar, o Inimigo Invisível, com a convidada Patrícia Françoise de Andrade Bose. Patrícia Françoise de Andrade Bose possui graduação em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em infecção hospitalar também pela mesma instituição. Atua na área de controle de infecção hospitalar. É enfermeira do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe. E também como docente da Faculdade Pequeno Príncipe. Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Então, Patrícia, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber o seguinte. Lá nos meados da década de 80, a infecção hospitalar, o controle da infecção hospitalar foi regulamentada pelo Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber de você o que ocorreu na prática desde então. No Brasil, na década de 80, com a primeira portaria ministerial em relação ao assunto infecção hospitalar, foi criada a obrigatoriedade de todo hospital ter que manter uma comissão de controle de infecção hospitalar. Desde então, os hospitais, como era uma cobrança em portaria, os hospitais tinham isso em papel. Então, todo hospital oficializou a sua comissão de controle de infecção, mas as ações, na prática, não eram desenvolvidas em sua totalidade. Uhum. Posteriormente, em legislação também, teve a obrigatoriedade de se manter um programa de controle de infecção hospitalar. E esse programa determinava que o hospital tinha que manter várias ações de prevenção de infecção hospitalar. E mesmo assim, era difícil para os hospitais brasileiros manterem esse programa, elaborarem, inclusive, esse programa. Por quê? Os profissionais não eram capacitados para isso. No Brasil, o controle de infecção já iniciou tarde e nós não tínhamos profissionais que entendiam sobre o assunto de infecção hospitalar. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Ele fez um grande projeto para capacitar. Nessa época, eu não lembro exatamente a data, mas foram realizados cursos de capacitação profissional que foram treinados mais de 6.000 profissionais pelo Brasil inteiro para conseguir manter essa estrutura de comissão de controle de infecção hospitalar e programa de controle de infecção hospitalar. Uhum. Aí, de fato, as ações de controle de infecção se deram início aqui no Brasil, né, com o programa sendo aplicado nos hospitais brasileiros. E ainda era insuficiente, porque esses programas eram praticamente aplicados nos hospitais de grande porte no Brasil. Então, aqueles hospitais pequenos, de interior, ainda não tinham a capacidade de manter, nem de elaborar e nem de manter o programa. Porque também não era todo hospital que tinha um profissional capacitado para desenvolver essas ações. E outras portarias, né, até hoje foram criadas depois dessa. Teve a portaria 930 e a portaria recente agora, 2616, que determina, né, que todo hospital deve manter esse programa. E o que acontece hoje ainda? O Ministério da Saúde, ele desenvolve ações para capacitar, continua capacitando profissionais em relação ao controle de infecção e essas medidas, que é uma série de medidas para combate da infecção hospitalar dentro dos hospitais brasileiros. Uhum.
E isso tem em 99 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e nesse ano de 99 a Anvisa passou a assumir o programa de controle de infecção hospitalar. Então, acredita-se que aí foi priorizado esse programa e as ações de vigilância e controle tiveram mais força, né? Eu acredito que foi isso, que nessas ações nos hospitais brasileiros e foram também descentralizando. Agora existe uma última discussão de portaria que querem descentralizar essas ações. Então, passar a responsabilidade para os estados assumirem o papel das comissões de controle de infecção hospitalar a nível estadual e começarem a cobrar desses hospitais brasileiros as ações na íntegra, né, de controle de infecção hospitalar.